Olá pessoal, como vocês estão? Meu nome é Bruno Sankey. Hoje estou fazendo esse vídeo excepcional aqui no canal para falar um pouco sobre teoria queer versus teoria inatista sobre sexualidade e gênero. Eu já peço para você deixar aí o seu like no vídeo, se inscrever no canal caso você não seja inscrito e ativar o sininho a fim de que você possa receber novas notificações. Eu estou fazendo esse vídeo depois, porque por ocasião de uma discussão que eu tive no Twitter, né? Porque eu expressei uma opinião a favor da teoria queer e muitas pessoas distorceram o que eu falei, não entenderam e criaram várias distorções dizendo coisas que eu não disse. E para piorar, né? Houve um grupo que comentou lá também, que compartilhou, que foi bastante preconceituoso, né? Porque na minha bio estava escrito que eu tenho um diagnóstico de esquizofrenia. E aí vieram várias pessoas me atacar, falando: olha, ele pensa isso porque ele é esquizofrênico, porque é um doente mental, deveria estar no hospício. Então, psicofobia, inclusive, é crime, né? Isso é discriminação contra pessoas com transtornos mentais. E, inclusive, eu vou fazer no início de março, no primeiro dia de março, eu vou postar aqui um vídeo sobre psicofobia, já que eu percebi que é um assunto muito sério. Esse daqui eu fiz porque eu percebi que as pessoas não têm muita noção dessa diferenciação, né? E não compreendem muito bem essa teoria queer, né? Então vamos lá. E tentar entender um pouco. Primeiro vamos começar pela teoria inatista. O que a teoria inatista diz? Né, como que ela surgiu? Vamos lá. Primeiro a gente tinha, do ponto de vista conservador, uma ideia mais ou menos assim. Todas as pessoas nascem heterossexuais. Não só heterossexuais como cis. Então existia uma crença de que a cis heterossexualidade era universal. Era inata. Então aqui, inata. E o que acontecia? Existia algum momento da vida em que uma pessoa heterossexual, ela escolhia ser gay ou por ser mau caráter, por ser... Então a ideia era mais ou menos essa. As pessoas nascem heterossexuais e em algum momento da vida elas escolhem ser gays por causa de algum tipo de trauma que poderia ter sofrido, né? Alguns vão dizer, gays são gays porque sofreram um estupro na infância. Então essas teorias absurdas eram defendidas no meio conservador. E aí o movimento LGBT, os LGBTs, né, os gays, principalmente, porque o movimento LGBT, a sigla foi aumentando depois, eles vão dizer assim que não. Né? Que na verdade as pessoas nascem gays. Então percebam que essa teoria surgiu como uma reação. Né? Então, tipo assim, como tinha uma teoria que falava que os gays nascem héteros, os gays, para se defender, eles começaram a dizer que os gays nascem gays. Então o discurso era mais ou menos assim: olha, nós não nascemos héteros e depois escolhemos ser gays. Nós simplesmente nascemos assim, né? Tem até aquela música famosa da Lady Gaga, Born This Way, ou seja, nasci dessa maneira. Mas aí, depois, alguns teóricos vão perceber que essa teoria ela não se sustenta, né? Por mais que ela seja importante, ela surgiu de maneira importante para contrapor o conservadorismo, ela foi muito mais uma teoria de reação do que uma teoria baseada em evidências. Então, assim, muitas pessoas começaram a tentar estudar. Será mesmo que as pessoas nascem gays? E aí nós tivemos vários estudos nesse sentido e nenhum foi conclusivo. Inclusive, por exemplo, eu tenho um irmão que é hétero, né? E ele tem um irmão de consideração que é hétero. E ele tem um irmão gêmeo idêntico que é gay. Então percebam, há casos de irmãos gêmeos idênticos em que um é gay e o outro é hétero. Isso começou a mostrar que ser gay não era simplesmente uma questão de nascimento. Olha, dizer que ser gay não é só uma questão de nascimento não quer dizer que a genética, a biologia não influenciem na orientação sexual. Então, várias pesquisas mostraram, né? Então, assim, por exemplo, quando são irmãos gêmeos idênticos, existe uma grande chance dos dois serem gays. Mas isso nem sempre acontece. Um pode ser hétero e o outro pode ser gay. Então a gente sabe que tem uma influência genética, mas ela não explica completamente. Umas outras pesquisas buscaram achar um gene gay. Isso não foi encontrado. E por fim, a gente teve algumas pesquisas, né, que têm mostrado que hormônios intrauterinos influenciam na orientação sexual. Mas a gente sabe hoje que essa teoria inatista, ela não explica tudo. A gente sabe que esses fatores biológicos e genéticos, eles influenciam, mas eles não são suficientes para explicar se alguém vai se tornar gay ou não, né? Se alguém é gay ou não. Então, a gente começou a perceber que tem uma certa limitação nas teorias inatistas. Pelo que estamos percebendo, não simplesmente se nasce gay. Parece que a questão é muito mais complexa.
Uma outra teoria que tentou, então, explicar a questão da origem da orientação sexual sem partir do inatismo foi a psicanálise. Freud, nos seus 3 ensaios da sexualidade, nos seus ensaios sobre sexualidade, ele vai dizer assim que a orientação sexual ele vai chamar de inversão no caso dos homossexuais. Ele vai dizer assim, né, nesse caso da inversão da homossexualidade, que ela não pode nem ser explicada inteiramente por fatores inatos, nem inteiramente por fatores ambientais, mas por uma combinação desses fatores. Então, para o Freud, não dá para dizer nem que a homossexualidade é inata, nem que ela é adquirida, mas sim que ela surge de uma combinação de fatores. Freud também vai propor uma ideia, mais ou menos, de que todos nós nascemos bissexuais. Mas a bissexualidade não é aquela bissexualidade adulta, né? Quer dizer que, na verdade, nós nascemos com uma certa predisposição, uma certa abertura tanto para desenvolver uma sexualidade que toma como objeto o homem, quanto uma sexualidade que toma como objeto a mulher. Em que momento esse objeto vai ser definido? No complexo de Édipo, que vai acontecer ali por volta dos 2, 3 anos de idade, em que vai acontecer de maneira inconsciente uma escolha do objeto. Aí esse objeto poderá ser o homem ou a mulher. Então, de maneira inconsciente, ali por volta dos 2, 3 anos de idade, a orientação sexual da pessoa é estabelecida. Então, o que isso significa? Que todos nós nascemos bissexuais e lá, bem cedo na infância, a nossa orientação sexual ela se dirige para um dos sentidos, né? Ou para ser heterossexual ou para ser homossexual. Perceba essa diferença da teoria inatista tradicional e conservadora. Enquanto os conservadores diziam que todas as pessoas nascem heterossexuais e que em algum momento essas pessoas heterossexuais se tornam gays, algumas delas, a teoria freudiana, né, diz que todos nascemos bissexuais e que lá por volta dos 2, 3 anos de idade, no complexo de Édipo, nós adquirimos uma orientação sexual específica. Percebam, portanto, que até o heterossexual não nasce heterossexual. Né? Então essa é a diferença de uma teoria, da teoria conservadora. Enquanto a teoria conservadora fala que todos nascemos héteros, a teoria psicanalista vai dizer que todos nascemos bissexuais e que inclusive o heterossexual não é inato. E aí, isso é importante de ser percebido. Né? Contrapor-se ao inatismo do movimento LGBT não é tomar a outra parte, né, que é o movimento conservador. Pelo contrário, é criticar todo o inatismo, tanto do movimento conservador quanto do movimento LGBT. Enquanto o movimento conservador defende o inatismo, dizendo que todos nascemos heterossexuais, nós dizemos que, na verdade, não. Ninguém nasce heterossexual. Ninguém nasce gay nem heterossexual. Enquanto o movimento LGBT diz que todos nascemos gays, nós repetimos. Nós não nascemos nem gays nem heterossexuais. Isso, é verdade, é estabelecido bem cedo na infância. Muita gente vai falar assim, não, mas eu não escolhi ser gay. Eu não escolhi ser hétero. Então quer dizer que eu nasci assim. Não é necessário dizer isso. Por quê? O fato de você não ter escolhido uma determinada orientação não significa necessariamente que você nasceu assim. Se é uma coisa que foi estabelecida bem cedo na sua infância, lá para os 2, 3 anos de idade, essa fase você nem lembra. Né? É estabelecida de maneira inconsciente, não foi uma escolha sua. Existem várias coisas sobre você, sobre sua maneira de ser, que você não escolheu. Mas isso não quer dizer que você nasceu assim. Por exemplo, se você tem uma tendência a ser uma pessoa mais explosiva, mais irada, não significa necessariamente que você nasceu assim. Pode ser que tenha a ver com sua criação, com sua infância, com coisas que aconteceram na sua tenridade. Então, assim, o fato de você não escolher algo não significa que esse algo você nasceu com ele. Mas pode ser algo que foi estabelecido bem cedo na infância, como propõe a psicanálise. Além disso, né, esse movimento agora que busca abandonar o inatismo, ele vai abandonar o inatismo por um outro motivo, para defender as identidades trans. Então, se a gente for focar no inatismo, a gente vai ter que defender que as pessoas nascem homens ou mulheres. Mas como disse Simone de Beauvoir, ninguém nasce mulher, torna-se mulher. Então, abandonar o inatismo também significa defender a existência de pessoas trans. Defender que não é o nascimento que define nem sua orientação sexual, nem sua identidade de gênero. Muita gente fala que quando Simone de Beauvoir falou não se nasce mulher, torna-se mulher, ela estava só querendo dizer que a mulher, ela tem um gênero sobre a mulher construído na sociedade no século XX e que a mulher acaba então tendo que se adaptar a esse gênero. É verdade que ela quis dizer isso, mas eu acredito, assim, a partir de uma leitura que eu fiz do Segundo Sexo, que essa interpretação é um pouco limitadora.
Eu entendo que Simone de Beauvoir, embora não de maneira tão explícita, ela já tinha em mente isso, de que o nosso próprio sexo, né, se a gente é homem ou mulher, não é determinado biologicamente. Ela, inclusive, vai dedicar, né? Eu acho que é o segundo volume do Segundo Sexo que ela faz isso. Ela vai dedicar uma parte para mostrar como as diferenças de gametas e as diferenças gonodais não são suficientes para dividir a espécie em dois tipos. É, Simone de Beauvoir. Então, quando ela diz não se nasce mulher, torna-se mulher, a meu ver, ela não está simplesmente dizendo que ser mulher acaba sendo uma construção social do patriarcado. Ela quis dizer isso, mas eu acho que ela quis dizer mais do que isso. Ela quis dizer também que a própria segmentação da sociedade em homens ou mulheres não é um fato natural. Ela, inclusive, vai dedicar uma boa parte para falar isso. Ela vai falar: olha, se a gente for analisar as diferenças de gametas, se a gente for analisar as diferenças gonodais, se a gente for analisar essas diferenças de características naturais sexuais, a gente vai perceber que elas não são suficientes para delimitar dois sexos. Ela também vai dizer assim que o corpo é uma situação, porque ela vai partir do existencialismo. Aí eu não entendo por que ela diria isso, né? Que o corpo é uma situação, se ela também não entendesse que a própria corporeidade, se eu olho para um corpo e diz esse corpo é macho, esse corpo é fêmea, também não fosse uma construção discursiva. Né? A Simone de Beauvoir vai falar que todo corpo é um corpo interpretado. Então não existe um dado orgânico puro. Então eu vejo que aquelas pessoas que tentam limitar o que a Simone de Beauvoir falou, não estão percebendo ou dando atenção a esses outros trechos da obra dela. Ela também vai dizer assim que ela é existencialista, né? E o que o existencialismo fala? Se vocês forem olhar Sartre, no livro Ser e Nada, ele vai dizer assim que nós não nascemos determinados a nada. Nós simplesmente não somos nada quando nascemos. Nós não somos nem homem nem mulher. E o Sartre, inclusive, vai dizer que é impossível dizer que a gente é alguma coisa. Porque nós somos simplesmente comportamento. Então, o Sartre vai dizer assim que nós não temos uma essência que nos define. Quando eu olho para uma pessoa e falo é macho ou fêmea, é homem ou mulher, eu estou dizendo que ela é alguma coisa. Mas para o existencialismo não existe isso. Nós não somos. Nós nos comportamos. Então, assim, Simone de Beauvoir estava influenciada pelo existencialismo. Pela ideia de que a existência, melhor, a essência. Deixa eu ver aqui, peraí que eu troquei, né? Ele vai dizer assim que primeiro nós existimos para depois definirmos a nossa essência, ou seja, a existência precede a essência. Se a existência precede a essência, então é impossível dizer que nós somos macho ou fêmea, homem ou mulher. Então, aquelas pessoas que... A leitura tradicional da Simone de Beauvoir, talvez a leitura da maioria das pessoas, é tentar limitar o que ela disse a falar que ela estava dizendo que não se nasce mulher, torna-se mulher, porque a mulher dentro da sociedade acaba tendo que se enquadrar num conjunto de exigências da sociedade patriarcal. Eu acho que sim, ela quis dizer isso, mas se a gente for olhar o contexto maior do pensamento existencialista e for olhar a crítica que ela faz ao determinismo biológico, me parece ser possível já ver em Simone de Beauvoir uma percepção de que as diferenças biológicas entre os sexos, elas também têm um quê de construção. O que isso quer dizer? Né? Quem vai desenvolver isso melhor depois é a Judith Butler. O que Butler vai dizer? Que, na verdade, nosso gênero, não só o nosso gênero, mas também o nosso sexo biológico são construtos sociais. Isso que é a teoria queer. Porque a teoria tradicional, né, a gente sabe que ela faz uma coisa assim, ela divide o sexo como sendo aquilo que é biológico e o gênero como sendo aquilo que é social. Nós nascemos com sexo biológico, mas o nosso gênero é construído. Essa é a teoria mais tradicional sobre sexo e gênero, né? Mas o que Simone de Beauvoir não, né? Judith Butler vai perceber? Ela vai perceber que, na verdade, se a gente for fazer essa divisão, a gente vai criar uma dicotomia. E o sexo vai ser aquilo que pertence ao corpo e o gênero aquilo que pertence à mente. Percebem que isso cria um dualismo mente-corpo? E se você já estudou filosofia da mente, você sabe que essa posição é complicadíssima, essa concepção dicotômica de que o ser humano possui uma mente e um corpo. Na verdade, a gente sabe que não é assim, nós somos uma mente corporificada, ou a nossa própria mente emerge do nosso corpo. Portanto, é muito difícil você fazer essa dicotomia, e é muito difícil fazer isso mesmo, porque como que a gente separa a natureza de cultura, né? Existe uma coisa muito difícil fazer essa separação. Então, o que a Judith Butler vai falar? Que o próprio sexo biológico é uma construção social. Agora, vamos com cuidado. Para não querer dizer, para não cair em dois erros. O primeiro erro é achar que nós estamos negando a biologia. De forma alguma. A biologia não é negada.
As características sexuais naturais, elas estão dadas, né? Tem pessoas que têm pênis, tem pessoas que têm vagina, tem pessoas que têm útero, tem pessoas que têm testículo. As características sexuais estão aí, ninguém pode negá-las. O que, que a teoria queer vai dizer? Ela não quer dizer que as pessoas não nasçam com vagina ou com pênis. Ela quer dizer que simplesmente criar uma identidade, uma essência a partir disso é muito complicado. Qual que é o problema? Nós olhamos para essas características sexuais naturais e dividimos as pessoas em dois grupos, em dois tipos: os machos e as fêmeas. E aí, qual que é o problema disso? O problema é que nós vamos do ter para o ser. Nós fazemos um salto, percebem? Ao invés de dizer simplesmente, aquela pessoa tem vagina, ao invés de dizer aquela pessoa tem útero, ou ao invés de dizer aquela pessoa tem pênis, aquela pessoa tem testículo, em vez de falar que ela tem, a gente fala que ela é alguma coisa. Nós não dizemos, olha, esse aqui tem testículo, esse daqui tem vagina. Ou esse daqui tem pênis, essa daqui tem útero. O que a gente fala, na verdade, é que esse é um macho, essa é uma fêmea. Percebam o é. Nós dizemos, então, que há uma essência, um ser. Aí, isso de falar que há uma essência e um ser, é isso que é uma construção social. Então, eu olhar para uma pessoa e falar, ela tem vagina, isso é uma constatação biológica. Realmente, ela tem vagina. Agora, eu olhar para uma pessoa que tem vagina e falar, ela é fêmea, ela é mulher, esse eu estou introduzindo uma essência, uma identidade. Percebem? Então, por exemplo, eu aqui tenho um lóbulo da orelha solto. Existem pessoas que têm um lóbulo da orelha grudado. Isso é uma característica natural, biológica. E aí, quando eu olho para uma pessoa que tem um lóbulo da orelha solto, o que eu disse? Essa pessoa tem um lóbulo da orelha solto. Quando eu olho para uma pessoa que tem um lóbulo da orelha grudado, eu falo, essa pessoa tem um lóbulo da orelha grudado. Eu constatei uma característica natural. Agora, se eu pegar e dividir a sociedade em dois grupos, em dois tipos, e dizer, esse é o grupo das pessoas que tem lóbulo da orelha grudada, e esse aqui é o grupo das pessoas que tem um lóbulo da orelha solta, ao fazer isso eu estou classificando. E aí, quando eu classifico, se eu começar a categorizar essas pessoas com base nisso, aí sim eu vou estar criando uma identidade que é social. Então, vamos falar os grudadistas e os soltistas. Se eu começar a falar, você é grudadista. Se eu viro para outra pessoa que tem um lóbulo da orelha solto e falo, você é soltista. Percebem isso? Percebem essa questão? A diferença de você constatar uma característica biológica, natural, e de você dizer que isso é um tipo de ser, um tipo de pessoa. Então é isso que a gente está questionando a teoria queer. Ela não está querendo dizer que a biologia está errada. O que a teoria queer está dizendo é que a constatação de características sexuais naturais não é suficiente para a gente criar uma essência daquilo que a pessoa é. E essa essência, ela é construída socialmente. Percebem? Então, em que sentido o sexo biológico também é uma construção social? O sexo biológico é uma construção social na medida em que ele não é simplesmente eu constatar se a pessoa tem uma vagina, se ela tem um útero. Características sexuais naturais estão aí, estão dadas, ninguém pode negá-las. O que é questionado é se essas características são suficientes para a gente criar um tipo de essência, de substancialização daquilo que a pessoa é. Eu espero que vocês tenham entendido essa diferença. Agora, percebam. Afirmar essa construção social, afirmar que ser homem, ser mulher é um construto social, não é dizer que ele é um construto arbitrário. Percebam. Se é um construto social, ele depende de uma certa ordem social, de uma lógica social. Então eu não posso simplesmente, então já que é uma construção social, vou falar que eu sou um helicóptero. Não é assim. Os construtos sociais, eles não surgem de maneira simplesmente arbitrária. Eles surgem dentro de uma lógica. Os próprios construtos que a gente tem hoje, tradicionais e conservadores, eles surgem dentro de uma ordem que a gente chama de heteronormativa, ou de heterossexualidade compulsória. Né? Então, a gente precisa entender isso. Ser uma construção social não quer dizer que é uma coisa arbitrária, que você pode simplesmente falar, eu sou um helicóptero e pronto. A gente, sim, precisa propor outras formas de pensar o gênero e a sexualidade. Já que eles são construtos sociais, a gente pode pensar eles de outras formas. Mas essas transformações na maneira de pensar o gênero e sexualidade não podem ser arbitrárias. Elas vão depender de uma certa lógica, de um certo contexto de significações. Por fim,
Muitas pessoas disseram que quando eu estava defendendo que a sexualidade é construída, eu estava dizendo que nós todos temos uma sexualidade fluida, e já que nós não nascemos com ela, seria possível curar gays. Quem fala isso fala uma bobagem, né? Por quê? No inatismo também seria possível defender que se pode curar gays de maneira charlatana, né? Porque não se pode. Né? Deixo bem claro aqui que cura gay não existe. Mas tanto o inatismo quanto a teoria construcionista social, né, essa de construção social, tanto a teoria queer quanto a teoria inatista poderia ser pervertida, distorcida para defender cura gay. Por exemplo, uma pessoa poderia pegar a teoria queer e falar assim: olha, já que a orientação sexual não é inata, mas ela depende de um construto social, então ela pode ser modificada. Uma pessoa também inatista poderia dizer assim: já que as pessoas nascem gays, existem muitas deficiências que são inatas. Existem muitas doenças que são inatas, genéticas. Então, se a gente descobrir que a homossexualidade é genética, o que impede um conservador de chegar e falar assim: olha, então nós podemos curar essa pessoa, porque ela tem uma doença genética, uma deficiência genética, nós podemos fazer algo para curá-la, ou algo para pelo menos amenizar o problema dela. Igual eu faço com uma pessoa que tem uma deficiência física. Percebem isso? Que não importa se a sua teoria é inatista ou se a sua teoria é outra teoria. Qualquer uma dessas teorias podem ser pervertidas, distorcidas para defender isso. Como eu disse para vocês, o fato de algo ser uma construção social não quer dizer que esse algo é arbitrário. O fato de uma pessoa não nascer gay não quer dizer que sua orientação sexual pode ser modificada. Como eu disse para vocês, é bem possível que as pessoas nasçam com uma certa abertura, né? O Freud falava que todos nascemos bissexuais. A gente pode ampliar isso e falar que todos nós nascemos com uma sexualidade indefinida. Pode ser que exista um fator genético que vai fazer com que ela tenha uma certa preferência a se orientar de uma determinada forma, mas ainda quando nós nascemos não está definido. E aí, quando chegar lá para os 2, 3 anos de idade, a maioria das pessoas vão passar por esse momento de complexo de Édipo, né? De identificação com o pai ou com a mãe. E nesse momento, a nossa sexualidade vai ganhar uma orientação específica, que não é escolhida por nós, mas estabelecida cedo na infância. Ninguém escolhe ser gay. Ninguém escolhe ser hétero. Isso é algo que acontece de maneira natural. Né? Primeiro, nós nascemos com uma sexualidade indefinida e bem cedo na infância, por identificações psicológicas, de maneira inconsciente, a nossa sexualidade vai se definir ou se orientar de uma determinada forma. E aí, depois que isso acontece, ela se estabelece na maioria das pessoas, né? Minha experiência me faz pensar que, em geral, em todos nós, nossa sexualidade e orientação sexual se estabelece na infância e depois não tem transformações nela. Pode ser que a gente tenha outras experiências e tudo mais, mas, por exemplo, se a gente se orientou como homossexual, a gente vai ser homossexual até a gente morrer. Se a gente se orientou como heterossexual, a gente vai ser heterossexual até a gente morrer. Se a gente se orientou como pan, bi, assexual, né, provavelmente a gente vai ser assim até a gente morrer. Então não pode ser modificada, não existe cura gay. Agora, o que existe é o seguinte: existem determinadas pessoas, e isso é uma exceção, provavelmente é uma exceção, né? Eu não sei, pode ser que a gente faça uma pesquisa e descubra que não é uma exceção, que existem muitas pessoas assim, mas existem muitas pessoas que não têm uma sexualidade fechada. Mas isso é natural, não é que a pessoa escolheu. Né? A pessoa tem uma sexualidade mais fluida. O que isso quer dizer? Que para algumas pessoas, você vai. Inclusive, tem pessoas que você vai perguntar assim: qual que é a sua orientação sexual? E ela vai dizer: olha, eu não sei. Não tenho certeza. Olha, se a sexualidade fosse definida para todo mundo, fosse tão essencialista e natista, todo mundo ia falar: olha, eu sou gay, eu sou hétero, eu sou pan. Na verdade, nem todo mundo é assim. Existem pessoas que têm uma sexualidade mais aberta, menos definida, menos clara. Isso significa que existe cura gay? De maneira nenhuma. Isso significa que tem como modificar a sexualidade dessas pessoas? De forma alguma. Isso é natural. Essas pessoas têm uma sexualidade indefinida, assim como eu sou gay. Né? É uma coisa natural na vida delas. É uma sexualidade não tão fechada. Mas isso não significa que existe como eu mudar a sexualidade de uma pessoa. Não tem como. Orientação sexual não tem como ser modificada. Mesmo que uma pessoa tenha uma orientação sexual mais fluida, isso é natural. Não é porque alguém vai lá e faz uma terapia e faz alguma coisa para mudar a sexualidade da pessoa. Não, não tem nada a ver com isso. Você não vai virar gay porque você ouve Lady Gaga. Né? Isso não existe. Então, perceba, eu não estou dizendo que uma pessoa, por ela não nascer gay, ela vira gay porque, sei lá,
é mau caráter, ou ela vira gay porque, sei lá, ouviu Lady Gaga, não. É um fenômeno do desenvolvimento psicológico normal. Lá na infância, bem cedo, como diz a psicanálise, a criança vai passar por um conflito, que é o complexo de Édipo. E no complexo de Édipo, de maneira inconsciente, a orientação sexual de uma pessoa vai se direcionar para heterossexualidade ou para homossexualidade, e a gente pode ampliar hoje, com o conhecimento que a gente tem, para outros modos de orientação sexual. Então a pessoa não escolhe ser gay. Ser gay é algo que se estabelece cedo na infância e não pode ser modificado. Se a pessoa é gay, né, provavelmente, 99% dos casos, ela vai ser gay até a morte. A não ser que ela tenha uma sexualidade um pouco mais aberta e fluida. E não porque ela escolheu, não porque ela fez uma terapia ou alguma coisa nesse sentido, mas porque ela tem uma sexualidade mais aberta e aí ela vai experimentar essa sexualidade de maneira mais livre, mais aberta. E aí você pode até perguntar para algumas pessoas, elas vão dizer realmente isso. Eu não tenho certeza se eu sou gay, não tenho certeza se eu sou hétero, não tenho muita certeza se eu sou bi, se eu sou pan, né? Na verdade, eu vou me descobrindo, eu vou me experimentando, porque essas pessoas não têm uma sexualidade rígida e fechada. Percebam, isso é algumas pessoas, não é todo mundo. Minha experiência me faz pensar que 99%, na verdade nem tanto, né? 90%, a maioria das pessoas tem uma sexualidade bem fixa e definida. Mas que existe uma pequena exceção. Eu acho que é uma pequena exceção, pode ser que não seja, a gente teria que pesquisar mais. Pode ser que existem muitas pessoas que têm uma experiência assim, mas tem uma experiência de sexualidade mais indefinida. Então, fique claro, dizer que existem algumas pessoas que têm uma sexualidade mais fluida, de maneira nenhuma significa dizer que a gente pode modificar a orientação sexual. Não pode. Não existe isso. Não existe cura gay, não existe meios pelos quais a gente possa modificar a orientação sexual de alguém. Eu espero que vocês tenham entendido a diferença de uma teoria queer, que entende a sexualidade e o gênero como construtos sociais, de uma teoria inatista, que tende a entender a sexualidade como algo biológico, puramente biológico e inato. Eu espero que vocês tenham entendido essas diferenças, para não distorcer, né, o que eu disse, para não falar uma coisa absurda a partir disso. Eu já peço para você deixar aí o like no vídeo, se inscrever no canal caso você não seja inscrito, deixe aí o seu comentário, compartilhe esse vídeo com seus amigos e até mais.